Apesar das tecnologias, ainda há quem prefira o livro físico. E o amor pela leitura pode começar desde cedo. E ao longo do caminho, os gostos podem mudar. A gente vai encerrar o nosso jornal com essas lindas histórias. Cordéis, poemas e literatura brasileira estão entre os livros favoritos do menino de apenas 10 anos. Moisés aprendeu a ler e fez da leitura um hábito diário na sua vida. Acho que foi com uns 5 anos que meu pai escutava os cantadores de viola cantando, aí eu escutava e teve um dia que eu decorei e comecei a falar para pai. E de tanto ler, Moisés acaba escrevendo os seus próprios poemas. Vou te contar uma coisa que acontece todo dia. Muitas crianças sofrem fora da moradia. Isso é o racismo que nunca traz alegria. Tem gente que faz racismo e faz muitas pessoas sofrer. É tipo uma ferida que você acabou de fazer. Só de pensar disso, minha cabeça começa a doer. O costume criado em casa, com a ajudinha do pai, reafirma a importância da leitura. Então eu sempre tive acesso a esse tipo de trabalho, né? E eu achei por bem passar como uma forma de perpetuar essa cultura nossa que é tão rica, né? E não só para o meu filho, mas para as crianças também que estão ao nosso redor. Um livro guardado na gaveta não adianta nada. É preciso ler para viajar e sonhar sem sair do lugar. E para se tornar um super leitor não precisa de muita coisa não. Basta ler pouco mais de meia hora por dia para já fazer parte desse time. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Yale, o hábito de ler mais está ligado a uma longevidade maior. Dos 3 grupos divididos pela instituição, pessoas que leem mais de 3 horas por semana vivem mais, comparado àquelas pessoas que não têm o hábito da leitura. Ione Câmara trocou os livros de literatura por autores acadêmicos e costuma bater essa meta. No decorrer da minha vida, eu vim criando maior interesse pelas leituras acadêmicas mesmo. Desde o meu curso de turismo aqui na UERN, eu fui criando mais gosto pelas leituras que, no caso, eram obrigatórias, né? E foi aí que eu me vi com esse viés mais acadêmico. Mas ainda assim eu sempre gostei também de literatura e principalmente de poesia. Dados do IPL, o Instituto Pro Livro, apontam que no Brasil a leitura é associada a uma atividade obrigatória. O brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano. Desses, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade própria. Do total de livros lidos, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em parte. Entre as principais motivações para a leitura das pessoas que foram ouvidas nas pesquisas estão o gosto pela leitura, com 25%, atualização cultural, 19%, distração, 15%, motivos religiosos, 11%, crescimento pessoal, 10%, exigência escolar, 7% e atualização profissional ou exigência do trabalho, 7%. Mas até quem ler por obrigação na faculdade, por exemplo, acaba se aproximando do conteúdo dos livros e se apaixonando por esse hábito. Na época da graduação, tinham disciplinas que eu me identificava mais e aí tornava a leitura obrigatória mais prazerosa também. E algumas eu me identificava menos, né? Mas agora no mestrado, por exemplo, como tem muitas disciplinas optativas, a gente escolhe aquilo que a gente se identifica mais. Então, para mim, por mais que seja uma obrigação, ainda assim se torna uma coisa prazerosa. A leitura da academia, para mim, é prazerosa também. A não leitura pode ser associada à falta de tempo ou ao mau uso das tecnologias, como, por exemplo, as redes sociais. Mas existem ainda aquelas pessoas que usam essas tecnologias a favor da leitura. Realmente, o celular, as mídias sociais, elas têm tomado um pouco a atenção das crianças. Mas também, por outro lado, ficou mais fácil de você ter acesso a esse material. Agora, na minha visão, o livro é insubstituível. Então, eu procuro comprar o livro, mas a pesquisa pode ser feita pelo celular, pelo computador, né?